Orlando, se não se importa de prosseguir, vamos dar início ao capítulo 4, Estudando o Cérebro. Então Ótimo. quer dizer que o nosso tema vai continuar, não é? Sim, vai continuar, exatamente. Estudando o cérebro. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei da sua comovente história. Dirigiu Vocês compassivo... recordam-se destes amigos, não é? Sim, sim. Ok. Dirigiu compassivo olhar ao algoz desencarnado e prosseguiu. Trabalhavam juntos, numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigia do chefe, que passara a tutor, o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão, terminantemente, a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, guardara-o à conta de um filho que lhe reclamava contínua assistência. Estalou a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz que, no auge da ira, o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre em que se amontoavam fartos pacotes de papel-moeda, retirou a importância vultosa a que se supunha com direito, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial onde a vítima pernoitava enquanto a pequena família fazia longa estação no campo e, fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo a fim de violar em ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros. Providenciou arrolamentos laboriosos. Requisitou amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê do seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se, discreto, para grande centro industrial, onde aplicou os recursos económicos em atividades lucrativas. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou: conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe à organização psíquica à maneira de era sobre o muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais,
ansiando esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhe fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhe os títulos bancários. Observando, entretanto, que os altos patrimónios económicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Desposou uma jovem de alma extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se, conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares. Mas sempre resistia, amparado, até certo ponto, pelas afeições de que a esposa desde muito dispõe em nossos planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas no seu destino, desde a noite do assassínio, o nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se. Tocou a zona do toque do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, o seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se, extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado de, inutilmente, de duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Pois é. É tudo remorso, não? Sim, 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 sim. É a consciência que não está tranquila, né? Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repara os centros corticais. Contemplei, admirado, aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhe impediam no laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branca ou cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Continuava perplexo, sem saber como formular os
necessários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro, esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicada física, da mesma forma que certa parte do corpo carnal tem estreito contacto com o indumento. Pois, eles correspondem célula a célula, não é o que nos é dito? É. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas vigorosamente conquistadas pelo ser, através de milénios e milénios. Em renascendo entre as formas perecíveis, o nosso corpo subtil, que se caracteriza na nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade. Porquê? Porquê, meus amigos? Porquê? Porque a matéria no mundo espiritual é menos densa e o perispírito agrega essa matéria, como aqui também agrega a matéria do nosso planeta, que é nosso corpo físico. Lá também agrega, só que o corpo lá é muito mais subtil, não é? Em renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo subtil, que se caracteriza na nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis da recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. Exatamente. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Através dele, sentimos os fenómenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isto, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o género humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o consoante o progresso efetivo realizado. Que maravilha, não é? É. A individualidade de cada um a expressar-se de tantas formas. A gente encarna, desencarna, volta a reencarnar, volta a desencarnar, mas a nossa individualidade está lá. É. Selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento do Um homem homem civilizado. civilizado, como é óbvio. Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. Sim, a A escola escola académica. académica, na crosta planetária, prende-se à conceituação da forma tangível em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é da ordem sublime. A célula nervosa é a entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurónios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é orientadora deste universo microscópico em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração,
mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhes são afins, e os resultados das criações mentais que lhes são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue o seu caminho sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Maravilhoso, não é? Impressionante, né? Portanto, o cérebro está sempre a trabalhar, mesmo a dormir, não? Sempre. Trabalha de maneira diferente. Só há um período de sono, que é o sono pesado, em que de facto há uma renovação, mas quer dizer, ele não deixa de trabalhar, mas há como que uma limpeza, digamos, que é feita. Mas é uma coisinha muito breve, muito breve. De resto, este órgão está sempre a funcionar. Aliás, como os restantes órgãos, não é? A gente respira, a gente digere, tudo, não é? É. Verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas as relações de Caldelaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres nas suas manifestações? Seriam acaso de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não devera a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? O interruptor percebeu as minhas perquirições inarticuladas, porque prosseguiu sereno, como a responder-me. Conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando enunciaste a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Temos que sublinhar isto. E a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir da ação independente. Quase impossível é determinar-lhe a fronteira divisória, porque o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Vejam bem isto, hein? O espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Portanto, são coisas que estão completamente ligadas. Por isso é que eu fico admirada quando há pessoas da nossa doutrina a afirmarem que quando nós morremos passamos pelo portal da morte para um mundo que deixa de ser material. E isto é absolutamente... Enfim, pronto. Eu não vejo as coisas assim. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra no rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem, aos milhares, em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. É muito interessante, desculpem, porque nós todos derivamos de duas células, que é o óvulo e o espermatozoide. E dessas células foram criadas milhares de células especializadas. E é muito interessante como é que é possível haver as células do coração, as células do intestino, as células dos rins, as células do fígado, as células do cérebro, não é? De duas únicas células, depois criou-se toda esta imensidão de células especializadas, porque é isso, não é? Mas então, Luísa, mas o que eu entendo aqui
assim, não entendo, estou ouvindo e tentando perceber. Hum, É que assim, quando encarnamos, já entramos nesse planeta com uma certa bagagem. Mesmo que haja o véu do esquecimento, a nossa personalidade ela vem com a bagagem do que somos. exatamente. Então, Mas a primeira vez. e aí o cérebro, pelo que eu entendi aqui, se as células espirituais e as células materiais não dá para se identificar onde uma começa e outra termina, na realidade, mas acho que quando vai se formando o organismo, já ligado a um determinado, já destinado a um determinado espírito, né? Ele vai sendo moldado, e mesmo esse cérebro Já pelo perispírito. pelo perispírito, já com toda a bagagem que esse espírito Isso. traz. E É se a isso que eu pessoa, entendo. e se a pessoa vier com uma deficiência em determinado ponto, isso tem a ver com o seu passado. E com uma fragilidade em determinado ponto já tem a ver com o seu passado. É o perispírito que agrega a matéria para formar um corpo que tenha a ver com o estado e com as necessidades espirituais daquele ser. Por isso que, por exemplo, um espírito que tira a vida com uma bala na cabeça pode vir com uma deficiência mental numa Isso, reencarnação, né? isso mesmo, tal e qual. Isso mesmo. Portanto, a matéria é toda agregada em função das nossas necessidades e das nossas e com o cunho da nossa situação espiritual. Sim. E o perispírito organiza essa matéria. Sim. Certo. Onde é que íamos, Orlando? Desculpa. É por isso que também foi dito em cima que o formato do cérebro de uma pessoa bem espiritualizada é bem diferente de um cérebro de um cientista que está mais ligado à matéria, né? Sim, sim, sim. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares, aí, são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revela em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado por alimentar-se de experiências que devem ser registadas, arquivadas e lembradas, sempre que o oportuno ou necessário. Intervém então a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Aqui está uma explicação, quanto a mim, Sim, porque é que os neurónios, as células do cérebro, não são substituíveis. Elas têm plasticidade, não é? Podem realmente substituir outras, mas porque aqui diz que a memória, para que a memória se conserve. sim, sim, sim. Esta parte achei interessante. Sem ela não haveria funcionamento cerebral. Exatamente, enquanto que as outras células do organismo, nós mudamos o nosso organismo, salvo erro, de 7 em 7 anos, não é? As células Completamente, sim, sim, são sim. todas renovadas. E no cérebro isso não acontece, e esta explicação faz muito sentido, não é? Exatamente. Faz muito sentido, acho eu, porque realmente, porque é preciso fixar as experiências, não é? É, são um registro. Sim, quer dizer, estamos a falar do cérebro humano, porque o cérebro perispiritual registra tudo, 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 tudo o que efetivamente o cérebro humano lhe transmite. Uhum.
Mas precisamos conservar a memória também dos nossos Sim, atos durante a vida, não é? sim. Durante a nossa vida. Sem isso não havia funcionamento cerebral. Exatamente. Então, portanto, esta explicação para mim faz Faz muito sentido. Pois, exato, bem reforçado, Filomena, sim, sem dúvida. E às vezes, quando encontramos uma pessoa nessa vida e temos uma sensação de que já a conhecemos de outras vidas, essa é uma memória perispiritual, né? Sim, é perispiritual, sim. Se vem de outras vidas, é perispiritual. Elizabeth, há bocado quando a Sandra estava a falar, estavas a dizer alguma coisa na primeira, qualquer coisa, queres postular Já, agora? já não me lembro. Ah, ok. Tá bem. Obrigada. Muito bem. Porque Então, o cérebro é a expressão do campo mental. é assim, aliás, que ele começa este capítulo. Exatamente, Desde porque que eu leio Orlando. Não sei. quando Quer vêm ler? essas memórias de vidas passadas, que muitas vezes estão no inconsciente. Sim, e o nosso As desafio é experiências, tornar consciente o inconsciente. Esse é o exatamente. nosso desafio. Às vezes chegam flash, portanto, Chegam, isso com aqueles insights também. mas eu penso que emocionalmente nós ainda não somos capazes de entrar em contacto direto com o nosso passado. Emocionalmente ainda não. Fomos terríveis. Se esta é a nossa melhor, como é que eu vou Versão. dizer? Então, mas a É a reforma, nossa, é a nossa melhor versão, nem quero ver o que é para trás, não é? mas a Mas há, reforma íntima é isso mesmo, é ir para trás nas nossas emoções, não é? Não. Não. A reforma íntima é tomar contacto com aquilo em que estás, naquilo em que estás e modificares aquilo que podes mudar. mas mais à frente diz, salvo erro, que esse mesmo passado reflete-se nas nossas tendências, Claro, ele está ativo. nas Ele é nossas tendências inconsciente, atuais. mas é atuante. Ele é Exato. atuante. Ele determina muitas das nossas condutas. E há flashes que chegam até nós também. Eu tenho muitos. Impulsos, através dos impulsos, por exemplo, reflete muito todo esse nosso passado. Nós temos reações, por exemplo, reações que não contamos, muitas vezes, não é? E que, e que reflete, muitas vezes, uma determinada situação que já Sim. vivida, que nós não temos consciência, não, 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 não nos lembramos, E por mas qualquer temos. motivo emergiu, não é? Exatamente. E então temos que refletir nisso também Claro, para aprendermos a conhecer-nos claro. mais. Está atuante no presente, temos que. Eu tive assim, algumas determinadas pessoas que eu tive sempre certeza absoluta que já conhecia, mas não me lembrava de onde, de como, mas sabia que já Sim, conhecia de sim, outras sim. vidas. Sim, sim, sim. E você foi uma delas, Luiz. E a Sandra também. A Sandra também. Eu, quando a vi, tinha a certeza É, absoluta que já a conhecia. eu não lembro, mas não lembro como e nem onde, mas lembro que sim. Eu tenho Sim, absoluta certeza disso. Em é. relação às manifestações, eu quero dizer-vos que em Jerusalém houve um sítio onde eu entrei, que já não me lembro qual deles foi, que eu chorei tanto, 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 que toda a gente veio ter comigo a perguntar o que é que se passava e eu não sabia. Mas que me aconteceu isto, Foi com muito certeza. significativo para ti, né? E eu é verdade. Eu só perguntava, mas porquê que eu estou neste estado? Não sabia explicar, mas aconteceu. Foi uma coisa que me transtornou o dia, porque eu não fazia a mínima ideia do que é que podia ter provocado aquele. Mas que choro que eu tive naquele dia, naquela. Já nem me lembro em qual das igrejas foi, mas acho que foi naquele sítio onde está o sítio onde foi o nascimento de Jesus. Ah, sim, sim. A Igreja da Natividade. A atividade. Mas, Acho que mas olha, eu tenho uma prima que foi visitar Roma e quando entrou no Coliseu começou a chorar, a chorar, Ai, a chorar. cala-te. Eu tive uma experiência dessas horrível. E não foi em Roma, Lina. Foi no Sporting Clube de Portugal.
Eu, é verdade, para chegar ao estacionamento aquilo dá umas voltas à volta do estádio. Sim, Olha, sim. e eu comecei a ficar cheia de pavor, um pavor indescritível. E o carro a andar às voltas e eu só via a arena, que era o relevado. Epá, e eu estava mesmo agoniada com aquilo. É verdade. São E esses- Esta foi. Às No vezes é Coliseu um foi para elemento mim. que faz com que nos Eu leve pensei para assim, outra será memória. que ela era uma das que foi dada a comer aos leões no Coliseu, para ela chorar tanto? Pois é capaz. Eu não era bem isso. Eu sabia que ali se passavam coisas terríveis que eu não queria saber. Não queria saber, não queria ver. Portanto, ou fui levada a assistir, ou fui qualquer coisa horrível, horrível. Tive Mas essa sensação. achas que no campo do Sporting terá havido alguma coisa desse género, Luísa? Não, não, aquilo Ah, foi o círculo à volta do campo ok. Está que bem, ok. desplotou aquela minha memória. Não. É. É aquilo que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida. O reflexo esboça a emotividade, Pois, não é? Lembra? A emotividade plasma a ideia e depois pois, a desencadeia atitude. uma. É, É. exatamente. Não é, Basta foi isso. um reflexo de qualquer coisa, um acontecimento, uma Sim, situação, sim, sim. faz despolutar depois, não é? É É, aquilo que Emmanuel nos diz, pelo é menos. mesmo, é. E Manuel é sábio. É sim. Enfim, isto é tudo tão complexo, não é? Estamos nós a dar os primeiros passos na compreensão disto. Eu tive um caso assim numa igreja na Turquia, em Istambul, que eu não pude ficar. Eu tive que sair e comecei a chorar, eu não pude mais ficar lá. Pois, então, olha, eu não vou tão, não vou para coisas tão, vou para coisas mais simples. Na televisão, às vezes algum tema sobre jovens, sobre crianças, qualquer matéria que está a dar, que eu pouco vejo um documentário e de vez em quando começo a chorar. Parece que aquilo, que eu vivi aquilo, não percebo. São memórias às vezes despertas. sim, sem dúvida. Acham que podemos prosseguir? Sim. Então quem é que lê? Elizabeth ou Orlando? Pode ser a Elizabeth, ela quer ler. Faz Mas favor. se quiseres continuar, podes continuar. Bem, vamos lá então. A Elizabeth, faz favor. Ah, bem, obrigada. Onde é que ias? No 9. Elizabeth, começa aqui. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Em seguida continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cissiparidade. Em milhares de anos fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autónomas, impondo-lhe o espírito de obediência e de coletividade, na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensinar os alicerces Ensaiar. antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batárquico, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a assentar as experiências, primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder, por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milénios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Bravo. Calderado fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendeste suficientemente?
Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. Por mais esforços que evidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quer dizer, Andréa, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do sol, contemplou os céus e, depois de longos milénios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milénios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Que maravilha, não é? Maravilhoso, né? Yeah. Maravilhoso. O orientador, interrompendo-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentado nos estudos, estimulando o aprendiz humilde e acrescentou: em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa. Isso. Emergindo da bestialidade primária. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Pois cá está. Não é fácil, tudo isso. Tal circunstância nos compele a viver após a morte física em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso às expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservem quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de ídolo superior. Atravessando, contudo, o rio do Renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando, embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero redentor. Ele diz que é áspero, mas depois diz que é redentor, que é para a gente não desmerecer. Não, é que é mesmo. É áspero e por isso mesmo é redentor. Pois, mas é para a gente não desmorecer. Em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar,
há oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contrariam perigosos débitos contraíram perigosos débitos para com a lei. Pois é, aqueles que ainda não saíram lá ainda não aceitam, ainda nem compreendem, não é? Nem acreditam que estão vivos. Contraíram perigosos débitos com a lei. É isso que quer dizer. Verificou-se breve pausa, que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. Calderado, todavia, continuou solícito. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito. Isto é natural em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Lá está. Fizemos de luz. Sim, porque isto de descer ao porão da existência tem muito que se lhe diga. Por isso é que eu digo que emocionalmente não aguentaríamos, não é? Não teríamos esse preparo emocional. Pois não. Cada vez que vamos ao porão encontramos alguma coisa, não é? Podes crer, quem procura sempre encontra. E será que queremos encontrar? Se calhar ainda não. Não. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esquecer que o sistema nervoso, o córtex motor e os longos lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contacto entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outra ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Quando se comunicar, ainda vimos a saber mais, não é? Não, eles já se comunicam, mal de nós se não se comunicassem. Não, mas só em alguns pontos. É o que dizia aqui. Está bem, as partes inconscientes estão inconscientes. Em linguagem mais simples, são respiradores dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora, são quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Além disto, nascimento e morte, na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos, imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência, que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem readquirir repentinamente o património de suas reminiscências. Quem demasiado se materializa, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Isto é importante. Sim, sim. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu.
Dentro da luta humana também é indispensável que os neurónios se façam de luvas, mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ao resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Olha, nós temos que parar, vamos parar aqui em baixo, está bem? Está bem. Ruminantes. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age num organismo perispíritico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria, que presentemente nos define a forma. Isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Mas com certeza. Sim. Não é pelo facto de passarmos para o lado de lá que passamos a ser santos, não é? Então Sim. estamos no ponto 5. Ok. Nesta altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões de vida cerebral a que nos referimos? O companheiro não se fez rogado e redarquiu. Sistema nervoso, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação na mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhe são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável o equilíbrio, valendo-se das conquistas passadas, para orientar os serviços presentes e amparando-se, ao mesmo tempo, na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar no plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Desculpa, Orlando. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefetíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental, num dos mencionados setores, entramos em contacto com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Podemos parar aqui um bocadinho para refletir sobre isto. Alguém que esteve a ler com atenção quer comentar? Boa noite. Desculpa. Olá, boa noite, Elizabeth. Não, é interessante este trecho, não é? Sim, Não nos devemos fixar excessivamente só numa das áreas cerebrais, não é? exatamente. É muito interessante isto. Elas complementam-se e Exato. são solidárias uma com a outra. E quando nós nos fixamos mais numa do que noutras, desequilibramos-nos. Exato. É o que se passa um pouco connosco. Sim, Não sei, mas, portanto, nós às vezes ou nos detemos muito no passado, não é? sim, Muitas vezes, é. e está muito ligado, portanto,
instintos, não é? Aos impulsos, às existências passadas também. Existência passada quer dizer mais desta vida. Sim. E É verdade, Filomena, em psicopatologia até há uma correspondência. Diz-se que o depressivo sempre está no passado, exato. enquanto que o ansioso sempre está no futuro. Por exemplo, portanto, esta situação de se projetar mais para um tempo do que para outro tempo é um desequilíbrio e denota este desequilíbrio psicopatológico, não é? E esta parte aqui, quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta, quer dizer, o passado deve servir para alguma coisa também, para nós Sim, para iluminar o presente, exatamente, revermos ilumina o presente, o passado. sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz, não é? Edificante, sim. No tempo, pronto. Porque acaba por se criar um mecanismo repetitivo Sim, é um das nossas, presente vazio. exato, nas nossas experiências, na nossa atuação, na nossa forma de pensar, os pensamentos repetitivos, por exemplo, não sei, eu sei pouco de psicologia, mas tem um pouco a ver com isso também, Sim, não é? sem Ou não? dúvida, sim. Destituindo-a de luz edificante. Porquê? Porque o passado ajuda-nos a construir o presente. E o futuro ajuda-nos também nessa construção, porque nós construímos com vistas ao futuro, principalmente nós os espiritualistas, não é? Ter esperança, não é? Sim, Ter esperança no futuro, exatamente. chegar a um futuro melhor, por exemplo, é muito Num futuro importante. melhor, sim. Portanto, é muito interessante. E a contemplação sem as obras é o outro extremo também. Vazio, É. vazio, não é? Fé sem obras, É como fé Benjamin sem diz. obras. Não tem sentido absolutamente nenhum. E depois, com a agudização de que sempre nos afinizamos pelas leis divinas àqueles que se encontram em desequilíbrio conosco. E, portanto, isto vai potenciar. Se pudéssemos medir um depressivo de 0 a 10 e lhe dessemos um 7, depois de atrair para si todos aqueles que se afinizam com o seu estado, vai ser um 30 ou um 40. Quer dizer, Sim, porque depois potenciam-se uns aos outros. Entendem? sim, sim. É questão da sintonia, não é? É a Também. questão da sintonia e potenciam-se uns aos outros. Portanto, o que valia 10 passa a valer 20, 30, por aí adiante. Porque é a minha mais a do outro, não é? Cá está, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes. Aham. Mais à frente. Para que a nossa mente prossiga em direção do alto, é indispensável esse equilíbrio, valendo-se das conquistas passadas. Mas está a ler mais à frente, é? É, mais à frente, Ah, sim. ok. Já lá chegamos, está bem? Não, 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 Ah, é neste trecho ah, mesmo. ok, ok. Luísa, boa noite. Olá, boa noite, Cinda. Então, juntaste a nós? Já cá estou, já posso entrar. Olá, Mas boa tu não noite. disseste que estavas fora? Estava fora de casa, não estava em casa. Ah, ok. Está Obrigada, aqui mais Cinda. acima, está aqui mais acima, Luísa, aqui no 7, no 7. É indispensável esse equilíbrio, valendo-se das conquistas passadas. Para orientar os serviços presentes.
e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo. Pronto, ao fim e ao cabo era o que estávamos a dizer, não é? Exatamente, é isso. Só que eles têm uma forma assim muito mais bela de dizer, não Sim, é? claro, claro. Não, e depois nós nunca temos isto presente, porque achamos sempre que o futuro é o melhor e então tendemos a fixar-nos lá. Não vai resultar, não é? Muito bem, acham que podemos continuar? Sim, sim. Então, Orlando, se nos fizer o favor. O instrutor, com ar fraternal, indagou: Entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Taldararo fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me, após longa pausa: Temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou: Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Ora, Este viram? Estão a Este ver? livro foi escrito quando? Espera aí, eu já te digo, que eu tenho aqui. Mas eu penso que em 37, ou coisa que o valha. No mundo maior, espera aí, eu já te digo. Está atual. Está atualíssimo. É Porque atual. as coisas que vêm do céu para a terra mantêm-se inalteráveis, quase, não é? E Manuel escreveu o prefácio em 47, 1947. É uma questão de tempo, estamos quase. 40. 1947, ainda foi neste. 47, 50, 60, 70. Está quase a fazer 100 anos o Pois é. livrinho. Olha, eu tinha 3 anos. Estás a ver? É? Mas aqui temos, como diz ao princípio, eles fixados na região Sim, do dos subconsciente, impulsos. dos Dos impulsos, não é? Sim. Que É o inconsciente, sim, Filomena. chamado, até dizem que, portanto, há quem diga que, acerca do Evangelho, não sei se já alguma vez ouviu falar disto, da Arca de Noé, que aquilo é uma metáfora, não é? E então que seria uma metáfora exatamente do cérebro. Temos o porão, a nave, É o porão. e depois a parte do meio, não é? Com a janela e tal, para sair, penso, portanto, o porão com todos os animais.
lá em baixo. Está É a os falar da instrumentos. arca, sim. Os instrumentos, é isto, a Arca de Noé. E depois o meio, não é? Que seria comparável ao consciente. E depois o cimo, o O cimo. Eu acho, superconsciente, sim. e acho que era no cimo que saiu uma ave para ver se havia Sim. terra. Saber Acho se que havia foi. terra. E Não me depois lembro bem, trouxe um mas raminho de oliveira no bico. sim, sim. Mas é muito interessante com essa comparação. Os Sim. animais em baixo, os impulsos, os nossos instintos Sim, o mais nosso primitivos, passado nosso animal, não passado, é? O nosso passado exatamente. animal, que ainda está tão presente em nós. Uhum. Uhum. Só, oh, meninas, a Arca de Noé foi uma metáfora? Sim, Sim, há quem diga que sim. sim. Não, eu aqui há bem pouco tempo estive a ver aqui no canal da História e acham que nas escavações apareceu uma coisa que eles identificam como sendo a Arca de Noé. Dizem muita coisa. Os arqueologistas mostraram a imagem que Sim, agora põe-se um ponto Não de sei. interrogação, não é? Olha, os estudiosos do Evangelho e do Antigo Testamento dizem isso. Dizem portanto, que aquilo não sim, mas foi. se agora houver achados arqueológicos, Sim, claro, se muda houver. Mas tudo, não é? Muda tudo. Mas há muitas coisas que dizem, por exemplo, que existiu na Bíblia, por exemplo, determinados acontecimentos e andam à procura disso e que realmente até agora não aconteceu. E então falam Sim, também na existência de provas, não sei, há sim. muita coisa. Não há provas geológicas da existência do dilúvio. Não há. Exato, exato. E fala-se no dilúvio, então é. E, e às vezes crê-se firmemente nisso, não é? Quem é Sim, muito apologista disse, portanto, de ler as formas, de ler de forma literal o Antigo Testamento, não pode ser lido, porque aquilo muitas vezes está sim, escrito de sim. uma forma muito Está simbólica. muito metafórico, sim. Exato. Mas olhe, Filomena, há de jovar essa ideia, mesmo em certos ramos da psicologia, o inconsciente é designado como porão. Sim. Sim, Interessante. sim. É, interessante. O porão da mente, portanto, sim. E é muito interessante que ele é inconsciente, portanto, nós não temos um reconhecimento válido da sua presença, mas ele é atuante. Ele afeta-nos e influi no nosso Muito. comportamento, na nossa conduta. Portanto, temos que lhe dar o devido valor e começar a trabalhar essas coisas, As nossas trazê-las para a luz da consciência, sim. As nossas reações têm que ser muito assim mais instintivas, têm que ser muito estudadas e observadas por nós Pois, daí a para nos necessidade do conhecer, autoconhecimento, não é? para nos conhecermos melhor, Como porque disseram os bons espíritos, homem, conhece-te a ti mesmo. exato. Então, o autoconhecimento é essencial. E essa observação é importante, tal, para nos conhecermos. Muito importante. Como é que reagimos? Qual é o nosso primeiro impulso? Sim, Porque aí nós estamos a pensar, não é? Não pensamos, é espontâneo, parece que sai. Às vezes, quando estamos zangados, quando estamos alegres, não é? sim. Quando. Em situações limites, não é? É, E esses são o que nos caracterizam melhor, os exatamente. primeiros. Hum. Enfim, muito interessante tudo isto para nós refletirmos e trazermos para o domínio de cada um. Cada um tem que adotar isso ao seu domínio e ir fazendo o que pode no sentido de tornar isto consciente. Onde é que íamos? Agora perdi-me. É no É 8. no 8, É mesmo o 8, não é? é assim. Ok, Orlando, então, por favor. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, cabeça e a espinha dorsal do enfermo, Não, desculpe. Não, cortou. Porque em o breve o doente, doente,
Antes Antes do torturado, torturado, se abandonava a sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. isso. Dentre encontrava-se em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável, que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Calderar, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive, interroguei-o. Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O que é que acham? Querem falar a este respeito? O que é que acham? Antes de vermos o que é que Calderar vai dizer. Eu acho interessante isto, porque nós normalmente queremos logo esclarecer com as nossas palavras, não é? Sim, sim. Alguém que se encontra numa situação às vezes mais complicada. E então, muitas vezes as palavras não resolvem, não é? O Vejamos que problema. Calderaro guardou absoluto silêncio. Exatamente. Ele tem que ter consciência de que fez mal, não é? Senão, como é que há a correção? Exatamente, ele tem que estar no tempo certo para ele, que não é o nosso. O nosso é da aflição, não é? A gente quer resolver, a gente quer fazer, a gente quer falar, a gente quer não sei o quê. Esse é o nosso tempo. Mas o Exato. tempo do outro é o outro. O tempo do outro é o outro. Portanto, se nós queremos efetivamente ajudar, silenciemos e observemos É, para vermos se há oportunidade ou cabimento para a nossa ação. Às vezes aparece essa oportunidade, outras vezes não aparece. Portanto, nós temos que nos manter neutros. mas é o que acontece, Luísa, muitas vezes nas reuniões doutrinárias. Às vezes, para doutrinar o espírito, não é? Às vezes fala-se muito. Ó Nossa Filomena, mas pergunta isso à partida é um bocadinho diferente. é, Porque se ele está ali, é porque já está receptivo para alguma coisa. Porque senão os benfeitores não permitiriam que ele ali se encontrasse. Percebe? sim. Mas às vezes inunda-se, portanto, Invade-se o outro, não é? o outro com muitos esclarecimentos, e às vezes ele também não ouve, com certeza, porque aqui diz, Sim, sim, contava sim. como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Exatamente. E não é o caso. Não é o Pois, caso porque não isso é? nunca Tem que resulta. saber. Temos que ver até que ponto é que o que é que o outro necessita e até que ponto está receptivo à nossa intervenção. Pode não estar de todo receptivo, mas em reuniões mediúnicas é como lhe digo, quem ali está já foi triado previamente pelos benfeitores e, portanto, em princípio estará receptivo à doutrinação. Senão também não aparecia para ser atendido, ou para ser, não era? Não, os benfeitores não o levavam lá, sim, Pois, há qualquer coisa no livro no céu, do Céu e Inferno sobre isso a falar. é capaz. Sim, é isso mesmo. Mas quando a palavra não vem carregada da vibração de amor, por exemplo, não é? Não vai tocar o assistido. Não. Talvez Ou então vai tenha que tocar de tocar. maneira negativa, não é? Exatamente, talvez aqui como. Porque aqui mais à frente, eu por acaso li mais à frente, depois vamos ler. O Ok. poder sobre o poder do amor. Sim, sim, sim. Vai, Portanto, já vai, lemos esta parte do 11 e e agora vai vamos para o ficar 12. certo. O instrutor
Ouviu-me, sereno, e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados, e nada mais. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites das nossas aquisições no domínio do conhecimento. Pois é. Cá está o que a Filomena estava a dizer. É uma questão de amor, não é? Às vezes poucas palavras, mas ditas com uma vibração de amor, deve tocar mais o espírito. Pois, sem E dúvida. é também a vibração que emana do doutrinador também, não é? A vibração, porque isso é algo que se sente e que ele também. Sim, sim. Aliás, a primeira coisa que nos ensinam é para desejar-lhes e dizer-lhes que são bem-vindos. E sempre com o título de irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos aqui para nos ajudarmos. Portanto, isto é dito com sinceridade, não é? Claro. Mas mais à frente vai ser muito interessante também. Ok. Este capítulo, este livro é todo ele. Podemos prosseguir, Orlando. Olhou para a grande porta próxima e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, e o prestimoso mentor prosseguiu. Lembras-te de Puisegur? Sim, recordava-me de modo vago. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levara a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tornou calderar o solícito. De Puisegur foi dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estádio consciencial que não o comum. Ou seja, num estado alterado de consciência, não é? Hipnose, não é? Sim, eu penso que sim. Sim, é porque eu depois tirei a informação sobre ele, que diz que ele foi pai da hipnose moderna. Pois, é isso, sim. Não tens as orelhas mesmo. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgia nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenómeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliados nas resoluções inadiáveis. Olha, vês? Ok. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Insisti, ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Porque, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Neste momento, alguém assomou à porta da entrada. Oh, era uma sublime mulher revelando idade madura. Nos olhos, esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso.
Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor maternal, que ainda não Fraternal, adquiriu. fraternal. Divino amor fraternal que ainda não adquirimos. É muito interessante, porque Calderaro admitia que tanto ele como André Luís não tinham este amor, mas Cipriana tinha. Portanto, era capaz de intervir, não é? É o amor de mãe, não é? Não, fraternal é de irmão. Ah, ok. Se fosse de mãe, era maternal. Ok.